Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero começar a palavra passando um vídeo. Está tudo certo aí? Pode passar aí. Irmãos, hoje na celebração da mesa do Senhor, eu tive um enorme desejo no meu coração de compartilhar uma porção da palavra que aponta profeticamente para a obra consumada da cruz do Calvário. Eu me alegro quando nós temos a oportunidade de compartilhar aquilo que é o ponto alto de toda a palavra de Deus. O ponto alto da palavra de Deus é a pregação do Evangelho. E com certeza a cena de maior simbolismo do Evangelho é Cristo, Jesus crucificado como cordeiro na cruz, o cordeiro imolado que derrama o seu sangue para nos perdoar e para nos purificar e para nos tornar justos. Nós celebraremos a mesa e hoje eu gostaria que os seus olhos fossem ainda mais abertos sobre o significado espiritual de nós, de fato, termos condição de ceiar, e como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, faremos isso até que Ele volte, até que Ele venha, para que então tenhamos a presença dEle manifesta de maneira aparente, de maneira física, juntamente conosco. E se tem algo que eu gostaria de hoje abrir os seus olhos, é que toda a palavra de Deus, e em especial toda a porção do Antigo Testamento, toda a porção da palavra de Deus antes de Jesus, o Antigo Testamento, é uma preparação para que esse momento aconteça. E acredite em mim, toda a explanação da vida cristã, que depois ao longo do Novo Testamento, principalmente através das epístolas, que nos explicam, que de fato nos orienta de como nós nos devemos portar, por sermos então aqueles que carregam a mensagem do Evangelho. Ou seja, e até mesmo ao olharmos também para o livro de Apocalipse, para a consumação de todas as coisas, é para que aquilo que foi feito na cruz seja manifesto de uma maneira perfeita. A cruz é a obra perfeita de Deus, e tudo aquilo que a cruz nos garantiu, nós já vivemos e viveremos, porque a cruz garante a vitória, e é por isso que o livro de Apocalipse será a consumação perfeita de toda a missão e de toda a obra de Jesus, que já está concluída, e que foi planejada desde antes da fundação do mundo. Eu passei esse vídeo para você, porque eu quero mergulhar com você na revelação profética, do apontamento da oferta, do holocausto no Antigo Testamento, apontando para a obra vicária, para a obra de Cristo Jesus, pendurado naquele madeiro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Levítico, no primeiro capítulo,
do terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. E que possamos sair daqui cheios do Espírito, porque não há nada que nos enche mais do Espírito do que olharmos para aquilo que foi realizado na cruz do Calvário. Levítico capítulo 1, verso 1. A Escritura Sagrada diz: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhes disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Verso 3, a palavra do Senhor diz: se a sua oferta for holocausto, toda a igreja diga comigo, holocausto. Holocausto de gado trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E aí, como nós assistimos aqui nesse vídeo, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. E também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto. Diga comigo, é holocausto. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Eu gosto dessa expressão, é holocausto. Ou seja, o que é holocausto? Holocausto é tudo isso que foi descrito até o verso 9. E todo o capítulo 1 vai continuar narrando, e eu quero fazer uma explanação para você sobre a oferta do holocausto, para que nós juntos tenhamos a revelação de que essa oferta ela foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário. Você sabe, eu acredito também que essa é uma noite de salvação, amém? Pessoas que entraram aqui nessa noite se encontrarão com o Senhor Jesus. Você que talvez veio aqui para nos visitar, eu quero te contar que você não veio simplesmente para visitar uma reunião, mas você veio encontrar com a sua salvação, porque você encontra com a sua salvação quando você encontra com o seu Salvador, e o nosso Salvador está aqui nessa noite. Porque o culto é o momento onde nós celebramos a vitória do Cordeiro, e quando nós falamos, e quando nós pregamos, e quando nós compartilhamos, e quando nós o adoramos, nós podemos sentir a presença dele aqui neste lugar. Por isso eu creio que vidas sairão daqui completamente salvas porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Oh, meu irmão, minha irmã, e algumas pessoas nos questionam a respeito da salvação, e elas nos perguntam, mas como em outras eras um homem era salvo? Você sabe, hoje as pessoas sabem responder de uma maneira muito específica, de que a salvação hoje está no fato e na condição de você crer que Jesus Cristo é o Senhor, de você crer que Ele morreu na cruz em seu lugar, e de que Ele não apenas morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está vivo e sentado à destra do Pai. Então as pessoas têm muita clareza de que se você crê na pessoa de Cristo Jesus, você é salvo, glória a Deus por isso. A salvação, de fato, no tempo presente, ela é vivenciada através da crença de que Jesus veio, se fez carne e morreu no meu e no seu lugar. Quando você arrepende dos seus pecados e aceita que Ele pagou o preço no seu lugar, você é salvo. Mas muitas pessoas nos questionam,
pastor, e antes de Jesus vir, como que alguém era salvo? Porque se hoje nós temos esse pleno entendimento de que ele já veio, como que a salvação então, chegava até as pessoas? O que as pessoas tinham que fazer? Olha, por mais que eu vou explanar a respeito da ordem aqui desse sacrifício, é importante que você entenda que em todas as eras, a salvação sempre esteve centrado na pessoa de Cristo. Diga comigo, em todas as eras, a salvação sempre está em Cristo. Agora, a grande questão é, hoje, uma pessoa é salva crendo que ele veio, mas antes dele vir, uma pessoa é salva crendo que ele viria. Assim como nos dias de Jesus aqui na terra, uma pessoa era salva crendo que ele era o Messias. Se alguém nos dias de Jesus confessava, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias esperado, aquela pessoa era salva. O ladrão na cruz ao lado de Jesus reconheceu que ele era o Messias. E ele falou, não era para você estar aqui. Em outras palavras, somos nós pecadores que estamos aqui, aqui não é o seu lugar. Ele creu em Jesus e ele foi salvo. Então hoje as pessoas são salvas crendo que ele veio. Nos dias de Jesus as pessoas eram salvas crendo nele. E antes de Jesus vir, as pessoas eram salvas crendo que ele viria. Presta bastante atenção. A primeira palavra profética da Bíblia, a primeira vez que alguém profetizou na Bíblia, e o poderoso é que foi o próprio Deus quem emitiu a primeira palavra profética de toda a Escritura Sagrada, está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, Jesus, na realidade o próprio Deus, ele diz que, e ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos a cena do pecado, nós temos a cena da queda da humanidade, nós temos a cena do homem e da mulher. Obviamente nós sabemos a história, que primeiro foi Eva, primeiro foi a mulher, mas depois ela acaba influenciando também Adão, e ele está errado, e ele come ele come do fruto da árvore proibida. E nesta cena do pecado, quando o pecado aparece na história da humanidade, olha aqui para mim, nesse mesmo momento, a promessa de Deus também aparece na história da humanidade. Deus mesmo libera a palavra de que, olha, serpente, você se levantou contra aqueles que são minhas criaturas, mas haverá um dia que essa mulher vai ter um descendente, e esse descendente vai pisar na sua cabeça. Você até mesmo tentará lhe ferir no calcanhar, mas ele pisará na sua cabeça. Presta atenção, esse ponto é o ponto chave do Antigo Testamento. Por quê? Porque é o liberar da promessa, é o liberar da palavra profética de que o Salvador viria. Então tudo que acontece entre Gênesis capítulo 3 e até mesmo ali o final do livro de Malaquias, que não apenas por estar em ordem, dos 39 livros do Antigo Testamento, está em último, ele é o 39º livro, mas também historicamente falando, biblicamente, a cronologia bíblica se encerra sim em Malaquias, de Gênesis capítulo 3 até o final de Malaquias. O que as pessoas viviam era através dessa crença de que o Salvador viria, e todos aqueles que crerem, todos aqueles que de fato tivessem esse coração de crer que o Salvador viria, eles seriam salvos. Agora, Deus estabelece uma religião, Deus institui a maneira como o homem deveria se portar, e é por isso que quando nós falamos a respeito da religião judaica, do judaísmo, você sabe, o judaísmo é a única religião criada por Deus. O judaísmo é a religião do nosso Deus. Agora, nós sabemos que ela não é a verdade para o nosso tempo presente. Deus não tem hoje um desejo que eu e você vivamos debaixo de uma religião, porque agora Cristo já veio. Mas antes de Cristo vir, a maneira como as pessoas expressavam a sua fé na vinda do Messias era através da obediência aos preceitos de Deus, através da obediência aos mandamentos de Deus.
E é interessante que aqui no livro de Levítico, nós temos o livro com a maior carga de direcionamentos dos mandamentos da lei. O livro de Levítico é o livro da lei. E é interessante porque eu estou lendo aqui com você o primeiro capítulo do livro da lei. E no primeiro capítulo do livro da lei, você tem então a demonstração daquilo que eu passei para você nesse vídeo que você assistiu, de que o ponto inicial é saber que um dia o holocausto seria cumprido perfeitamente. E é interessante, e aqui eu quero agora começar de maneira específica a te ensinar a respeito do holocausto, e que o Espírito Santo possa queimar o seu coração em ver o quanto a palavra de Deus é rica, é poderosa e profética. Você sabe, existe uma diferença, e essa diferença que eu quero explicar para você pode te dar entendimento sobre muita confusão teológica e doutrinária que algumas pessoas fazem. Existe uma diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Quando nós falamos de pecados, né, você percebeu que eu estou fazendo questão de evidenciar a letra S, né? Por quê? Porque pecados nos fala de atos, de atitudes que nós cometemos. E pecado no singular nos fala a respeito de natureza. Então veja bem, existe uma diferença entre a natureza pecaminosa e o ato do pecado. Então, por exemplo, grande parte daqueles que estão aqui me ouvindo são pessoas que já se encontraram com o Evangelho, já se encontraram com a mensagem da cruz de Cristo. Amém, igreja? Você hoje ainda continua cometendo pecados, sim ou não? Sim. Você ainda é pecador do ponto de vista de você ter a humildade e a hombridade de reconhecer que infelizmente você ainda comete pecados. Então, sob esse ponto de vista, você é um pecador, porque você comete pecados. Agora, em uma outra análise, tem uma revelação que você tem que carregar por toda a sua vida, de que agora, mesmo você tendo cometido pecados, atitudes ou atos, a sua natureza de pecador já foi transformada. Por quê? Porque a natureza, o pecado no singular já foi tratado. Sabe o que é interessante? Se você ler o livro de Levítico, principalmente ali no começo, nos 5 primeiros capítulos, você vai perceber que essa oferta do holocausto é apenas uma de 5 ofertas que o livro narra. De 5 ofertas que então Deus mandava que o homem deveria realizar. O homem deveria realizar a oferta de manjares, o homem deveria realizar a oferta pacífica, o homem deveria realizar uma oferta pelo pecado e uma oferta pela culpa. Eu só falei 4, porque a quinta, que é a primeira que eu estou citando, é o holocausto. Mas qual era a diferença, por exemplo, da oferta pelo pecado e da oferta do holocausto? A oferta pelo pecado era aquela oferta que o ofertante, o pecador, fazia para que os pecados, para que os atos pecaminosos que eles cometiam fossem tratados. Mas o mais poderoso é que a oferta do holocausto, que era uma oferta obrigatória, era uma oferta que Deus tinha o desejo de não tratar com seus pecados, no plural, mas tratar com seu pecado, no singular. E é por isso que ninguém poderia realizar a oferta pelo pecado antes de realizar, ninguém poderia realizar a oferta pelo holocausto antes de realizar a oferta pelos pecados. Por quê? Porque você só pode plenamente aceitar a obra de Cristo na cruz se antes você reconhecer que você é pecador pelos atos que você comete. Vocês estão comigo? Então, primeiro a pessoa, ela tinha que ofertar a oferta pelo pecado. Depois, ela poderia realizar o holocausto. Porque primeiro eu reconheço as minhas atitudes, mas depois eu vou tratar com a minha natureza. E o poderoso então é esta cena, e aqui agora eu quero que você viaja comigo nessa história. E hoje nós vamos finalizar a noite celebrando a vitória do Cordeiro. Você sabe então, o ofertante, ele chegava com o animal. O ofertante então, ele reconhece que os pecados deles,
de maneira específica, eu vou falar aqui no singular. O ofertante, então, ele reconhece que os pecados que ele cometia deveriam ser tratados. Então, ele se colocava nessa posição de agora tratar com a sua identidade, com a sua natureza. E nesse momento, e agora eu quero te mostrar os passos, e eu quero que você venha comigo em cada um desses passos. A primeira coisa é que o ofertante deveria procurar um animal. Diga assim, em primeiro lugar, o ofertante procurava um animal. Agora, sabe o que é interessante? Que a palavra de Deus nos descreve que para que o holocausto acontecesse, o animal deveria ser macho e sem defeito. Agora, qual é o motivo dessa exigência de que o animal fosse macho e sem defeito? Porque o que eu quero te mostrar aqui nessa noite é que esses animais, eles apontam para Cristo. Todos os animais que eram uma opção de serem sacrificados, eles precisam apontar para Cristo, para que a oferta seja plenamente profética, porque Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o noivo, Cristo simboliza a parte masculina entre este casamento de Jesus com a igreja. Então, para que o holocausto fosse realizado, o animal deveria ser macho. Por outro lado, além de ser macho, ele tinha necessidade de ser sem defeito. Por quê? Porque Cristo é perfeito. Não existe nada, não existe pecado, não existe erro, não existe defeito. Ele é o único que é plenamente perfeito. Por isso, a exigência, ou melhor, as exigências eram ser macho e sem defeito. Mas, depois, e aqui, se você continuar lendo o capítulo, você vai perceber que o interessante é que existiam opções de animais. Então, talvez de acordo com a necessidade financeira de uma pessoa para outra, ela poderia então divergir na hora de escolher qual é o animal que ele iria sacrificar. E eu quero te mostrar algo poderoso, porque por mais que são diferentes animais, todos os animais têm uma característica em comum. Todos eles possuem uma característica que aponta para Cristo Jesus. Então olha só, recapitulando, hoje eu estou aqui para te ensinar sobre a oferta do holocausto. A oferta do holocausto é uma oferta que trata com a natureza do pecador. Ela não trata a respeito dos atos de pecados, no plural. Ela trata com o pecado no singular, porque ela trata sobre a natureza. Para que a oferta então fosse aceita, a primeira exigência é que o animal fosse macho, e a segunda exigência é que ele fosse sem defeito, para que Cristo fosse apontado através desse animal. Mas, pastor, quais eram então os animais que poderiam ser sacrificados? O primeiro animal é o boi. Então o boi, sendo macho e sem defeito, ele poderia ser usado no sacrifício do holocausto. Sabe o que é interessante? Boi, você sabe, é um animal de carga, é um animal de tração. E isso simboliza algo. Isso simboliza a atitude de Jesus de ser um servo paciente. Em outras palavras, o boi é esse animal que é servo. Se ele está lá, carregando algo, se ele está levando um peso sobre ele, é porque ele está servindo. E é por isso que quando nós temos, e eu já em outras ocasiões já falei isso nesse púlpito, quando nós temos a revelação da identidade de Jesus sendo expressa em todos os evangelhos, nós sabemos que no evangelho de Mateus, Jesus Cristo é o rei, e no evangelho de Marcos, Jesus Cristo é um servo. No evangelho de Lucas ele é homem, no evangelho de João ele é Deus. E eu lembro quando eu mostrei para você a respeito das 4 faces de leão, de boi, de homem e de águia, que são as 4 bandeiras que estavam a norte, sul, leste e oeste, com o povo de Deus no acampamento em Números, que são também as 4 faces dos seres viventes em Apocalipse, porque tudo aponta para Cristo. Agora, por que eu estou te relembrando isso? Porque o boi, ele aponta literalmente para essa face de Cristo de ser um servo. Então por isso que é como se o evangelista Marcos aponta para Jesus como esse boi, como este que é um servo obediente. E é por isso que eu gosto daquela expressão, quando Paulo, no capítulo 2 do livro de Filipenses,
ele fala que ele obedeceu. Ele obedeceu até a morte. Ou seja, em nenhum momento ele titubeou. Em nenhum momento passou pela cabeça dele não obedecer. Porque ele é um servo obediente. Diga assim, o primeiro animal que poderia ser sacrificado é o boi. Por que o boi poderia ser? Porque o boi aponta para a servitude de Cristo. O segundo animal, como obviamente você já imagina, era a ovelha. Então lembrando, se é homem é o cordeiro. E se o boi aponta para a servitude, o cordeiro, a ovelha macho, aponta para a submissão. Se tem uma característica que as ovelhas possuem, é que são animais dóceis, são animais que não resistem. Já ouviu aquela expressão, quando você vai matar um porco, o porco faz um barulho danado, sim ou não? Mas quando você vai matar uma ovelha, a ovelha não faz barulho nenhum, ela é dócil até na hora da morte. Eu estou errado? Essa é a verdade. Ou seja, é por isso que aí tem crente que brinca com o outro, ô irmão, você está morrendo igual porco, né? Como diz o outro, está gritando, a vontade ainda está lá em cima, morre igual uma ovelha, morre igual um cordeiro, em outras palavras, né? Isso aí é quando alguém quer virar para você e falar assim, morre calado, né? Ei, Jesus poderoso. Mas olha aqui para mim, se o boi aponta para a servitude, a ovelha aponta para a submissão. Jesus Cristo, ele é completamente submisso à vontade do Pai. É interessante, um dia eu fui fazer uma pesquisa sobre a quantidade de vezes que nos 4 evangelhos Jesus Cristo fala a respeito do seu Pai. Irmãos, olha, eu encontrei quase 100 versículos de Jesus fazendo referência ao Pai em todo momento, porque o meu pai falou isso, meu pai é aquilo, porque o negócio é meu pai, é meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Olha que poderoso, Jesus Cristo é Deus, sim ou não? Mas Ele mesmo se submete à autoridade do Pai, em todo momento da palavra, em todo momento dos evangelhos, ou seja, mesmo sendo o próprio Deus, porque Ele e o Pai são apenas um, nós não sabemos explicar isso, porque a nossa mente ela é limitada, mas mesmo sendo um, existe uma ordem ali na Trindade, e o Filho tem a total revelação da submissão ao Pai. Então o boi pode ser sacrificado, porque ele é servo, a ovelha pode ser sacrificada, porque ela é submissa. Agora sabe o que é interessante? Só faltam outros 2. O terceiro animal que poderia ser sacrificado no holocausto, é um animal um tanto quanto peculiar, é o bode. Agora, é interessante porque pensando nisso, a gente falou, mas que coisa estranha, porque que o boi aponta para Jesus, é algo sabido, que a ovelha, o cordeiro aponta para Jesus também é fácil de compreender. Agora, como que eu posso falar que o bode aponta para Jesus? E você sabe que o bode muitas vezes é um animal que ele carrega até mesmo, na realidade, né, símbolos satânicos muitas vezes carregam o bode, mas é justamente por isso, porque o bode simboliza o pecado. Projeta para mim, Igor, por gentileza, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, no verso 21, 2 Coríntios 5, 21, olha só, Paulo fala o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, existia um momento na história, que Cristo Jesus se fez pecado. Você sabe que momento foi esse? Foi na cruz, literalmente. Lembra até daquela expressão que na cruz, Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa isso? Deus meu, por que me abandonaste? Olha, quer dizer que naquele momento, Deus Pai abandonou Jesus. Olha aqui para mim. Sabe por que naquele momento Deus Pai abandonou Jesus? Para que hoje você tivesse a plena certeza de que nunca na sua vida você será abandonado. Por que Deus teve que abandonar Jesus? Foi por falta de amor? Não, muito pelo contrário, tudo isso foi por amor, porque naquele momento, Eli, lama sabachthani, é a expressão exata do momento, onde Cristo está carregando o meu pecado, o seu pecado, aquele pecado que nós cometemos no passado, e aquele pecado que nós ainda, infelizmente, iremos cometer no futuro, que nem nós ainda sabemos, que Deus nos livre.
mas Ele já estava carregando todos os nossos pecados. E quando Ele carrega os nossos pecados, então existe uma separação entre o pai e o filho. E é por isso que, aí você vê o tanto que a coisa é poderosa, né? Por isso que nesse momento o filho não chama ele de pai, mas o filho chama ele de Deus. Olha que coisa doida. Todos os hebreus sempre chamavam Deus de Deus. E é por isso que, se você estudar o Antigo Testamento, você vai encontrar uma infinidade, na realidade não é infinidade porque não é infinito, mas você vai encontrar inúmeros nomes de Deus. Deus tinha muitos nomes na Bíblia. Nós poderíamos citar aqui, um dia talvez eu possa ministrar para vocês sobre os nomes e os atributos de Deus. Isso é muito poderoso, porque quanto mais você conhece um nome de Deus, você conhece um atributo de Deus, e quanto mais revelação você tem de um atributo de Deus, mais isso é alimento para a sua fé. Quantos podem dizer amém por isso? Mas sabe o que é interessante? Aqueles camaradas que conheciam um monte de nomes de Deus, teve um dia que eles se assustaram. Por que eles se assustaram? Porque Jesus chegou, e a primeira coisa que Jesus fez, foi não chamar Deus de Deus. Jesus vem, e o que Jesus faz? Jesus chama Deus de quê? Pai. Jesus falou: eu vou ensinar vocês a orar. E aí, né, talvez eles ficavam pensando, nossa, como é que vai começar a oração, né? Meu Deus, 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 longínquo, distante, eterno, né? Aquela questão que exalta a distância, né? Meu Deus do céu, estou tão longe dele. Aí Deus chega e começa a oração. Quando você for orar, ora assim: papai. E lá foi um nó na cabeça dos caras, sim ou não? Por que eu estou te contando toda essa história? Só para você entender aqui o bode, que é o seguinte, olha só. Todo mundo chamava Deus de Deus. Aí chegou Jesus chamando Deus de pai. Aí, em um momento da história, aquele que chamava Deus de pai, resolve chamar ele de Deus. Por quê? Porque naquele momento, ele carregou o meu e o seu pecado. Então, naquele dia, na cruz do Calvário, o Filho chamou o Pai de Deus, para que você pudesse chamar Deus de Pai. Por isso ele é o bode. Ele é o bode porque ele se fez pecado. Por isso que está certo do bode ser um símbolo satânico. Está certo. E aí depois também, se você for, né, e aqui nós não temos tempo, se você fosse estudar o capítulo 16 do livro de Levítico, que narra o principal dia da nação hebraica, da nação judaica, o principal dia da nação judaica, da nação israelense, é o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão nacional. E nesse dia você tem um sacrifício, e nesse sacrifício você tem 2 bodes. Eu não vou falar aqui, mas depois você estuda sobre isso. Você tem o bode emissário e você tem o bode que é sacrificado. Mas enfim, voltando, vamos fechar todos os parênteses e voltar para onde nós estamos. Ele é o boi, porque ele é servo. Ele é a ovelha, porque ele é submisso. Mas ele também é o bode, porque ele se fez pecado no meu e no seu lugar. E por fim, se você continuar lendo o capítulo 1 do livro de Levítico, você vai perceber que Deus também aceitava que o holocausto fosse feito por um quarto animal. Você sabe, algumas pessoas não tinham condições financeiras, talvez, de sacrificar um desses animais. E então, para aquelas pessoas que eram mais pobres, elas então sacrificavam uma rola ou uma pomba, sendo obviamente macho e sem defeito. Normalmente as pessoas que não sacrificavam através do bode, do boi ou do cordeiro, que sacrificavam com a pomba, talvez era pelas suas condições financeiras, devido ao preço, o valor que cada um desses animais possuía. Mas sabe o que é poderoso? Eu me lembro também, projeta por gentileza, também em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9. E é por isso que a pomba, nessa circunstância, para aquelas pessoas que não tinham condições financeiras de sacrificar um desses outros animais, também aponta para Cristo, porque, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sabe o que é isso?
ele também é a pomba. Ele também se tornou pobre. Ele se fez pobreza para que eu e você nos tornássemos ricos, enriquecidos. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que quando você pensar em riqueza, você não tem que pensar só nas riquezas naturais. Você é rico com as riquezas espirituais, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós fomos enriquecidos nele. Diga comigo: boi, ovelha, bode e pomba. Esses 4 animais eram os 4 animais que poderiam ser apresentados no holocausto. Todos eles tinham que ser macho e sem defeito. E depois disso, depois então que o ofertante pegava um desses 4 animais, mostrando para você que todos os animais apontam para Cristo, como nós vimos aqui no começo do vídeo. Faz assim, coloca o vídeo de novo, que eu quero parar aqui nesse momento. Então olha só, você tem esse momento dele selecionar esses animais, e depois que ele chega nos animais, pode ir continuando o vídeo. Ele chega com o animal, que poderia ser um desses 4, o pecador traz o cordeiro e o sacerdote o examina. Por que o sacerdote tem que examinar o animal? Para ver se o animal é sem defeito. E uma vez que ele é sem defeito, então o sacrifício, ele pode acontecer. Está aqui, o sacerdote examina, não o pecador, mas o cordeiro. Dá pausa. Olha aqui para mim. O sacerdote examina, não o pecador, mas o cordeiro. Você já pegou ou não? Vocês se preparem que hoje na hora da ceia vai rolar um chaba aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque quem é examinado não é o pecador. Quem é examinado é aquele que morreu no seu lugar. Continua. Beleza, tá positivo. Agora, o pecador impõe as suas mãos sobre o animal. E olha o que vai acontecer. Claro, aqui é um vídeo. Dá pausa. Em primeiro lugar, você traz o animal. Mas em segundo lugar, você impõe as suas mãos sobre o animal. Essa era a segunda coisa que o ofertante tinha que fazer: impor as mãos sobre o animal. Por quê? Porque esse ato de impor as mãos no holocausto, ele simbolizava um ato de identificação. Em outras palavras, o que vai acontecer com esse animal é tudo aquilo que deveria acontecer comigo. Então, em outras palavras, eu estou aqui impondo as mãos sobre esse animal, porque eu estou me identificando com esse animal. Em outras palavras, essa morte que infelizmente o animal sofrerá, era a minha morte. Então diga assim: impor as mãos significa se identificar. Agora presta atenção, você sabe que hoje, quando nós olhamos para a perfeição do cumprimento profético de tudo que está escrito no Antigo Testamento, nós temos uma revelação. Qual a revelação nós temos? A revelação de que hoje, como que uma pessoa impõe as mãos sobre o animal profeticamente? Eu vou te contar, com aquilo que aconteceu nesse lugar no domingo passado. O batismo. O batismo é a principal demonstração de identificação do pecador com a obra da cruz. Por isso que o batismo é a confissão pública. Em outras palavras, por que eu estou me batizando? Porque eu estou aceitando de que ele morreu, mas quem deveria morrer era eu. Então eu estou aqui aceitando essa obra. E é por isso que no batismo você tem esse ato, E no momento ali que o batizando está descendo as águas, é como se ele está simbolicamente descendo a sepultura. Ele está falecendo. Mas o poderoso é que literalmente quando a gente traz a pessoa para dentro da água, a gente levanta ela de novo, Graças a Deus, porque senão ela literalmente morre, Agora, por quê? Para simbolizar o seguinte: eu morri, mas agora eu estou ressuscitando para uma nova vida. Por isso que se você ler o capítulo 6 do livro de Romanos, é isso que Paulo nos ensina no capítulo 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Aí o que Paulo fala? Pelo batismo.
O batismo é o ato que sepulta você na morte de Cristo. Porque o batismo é o ato que você se identifica com a morte. Em outras palavras, agora, gente, por favor, eu estou caminhando para o final. Eu sei que por mais que essa palavra pode ser talvez tida como uma palavra difícil de você entender, mas eu acredito, não, quantos estão entendendo aqui comigo? Dá um glória a Deus. Então vem aqui comigo, que agora eu quero que você entre nessa história. Eu quero que você imagina, se você não estivesse vivendo nessa época que você vive hoje. Pensa você vivendo isso aqui. Eu fico pensando, cara, o que passava na cabeça do ofertante, do pecador, do ser humano, naquele momento, cara, que ele estava impondo as mãos sobre o animal. Em outras palavras, cara, esse animal vai morrer, culpa minha. Você tem noção, talvez, exatamente essa cena? Não, e eu fico pensando quando fosse a ovelhinha, né, dócil, tadinha. Ai meu Deus, que dó da ovelhinha. Em outras palavras, ela vai morrer. Ou seja, eu me identifico, porque quem deveria morrer sou eu. Irmãos, isso nos faz meditar na grandiosidade do sacrifício da cruz. E quem é a igreja? A igreja é a reunião daqueles que exaltam a obra da cruz, que exaltam o sacrifício. Aí deixa eu te contar uma coisa, sabe qual que é a mensagem de consagração mais poderosa que um ministro pode pregar? É quando ele te mostra a cruz, porque não tem nada que te faz sair daqui, desejar viver uma vida para Deus, quando você para meditar no que Ele fez por você. O resultado de consagração através de uma mensagem como essa é muito maior do que se um pregador viesse aqui falando para você fazer isso, rasga a sua vida, e está tudo certo, tem que fazer tudo isso mesmo. Mas sob qual entendimento? Sob o entendimento do tamanho daquilo que ele fez. E então, depois de trazer o animal que poderia ser o boi, ou a ovelha, ou o bode, ou a pomba, então ele identificava, ele colocava suas mãos sobre o animal. Depois, em terceiro lugar, ele... Pode continuar o vídeo, porque o vídeo vai mostrar isso. O pecador simbolicamente transfere seus pecados para o cordeiro. Aí, olha só, o sacerdote, parou. Sabe o que é poderoso? É que o sacerdote passou aqui, para o ofertante. Porque quem matava o animal não era o sacerdote. Quem matava o animal era o ofertante. Terceiro lugar. Então, eu falei que em primeiro lugar você traz o animal. Segundo lugar, você impõe as suas mãos sobre o animal. Vocês estão comigo? Terceiro lugar, o ofertante que imolava, que matava o animal. Por que é o ofertante que mata o animal? Deixa eu te contar uma coisa. Porque Jesus Cristo só foi parar na cruz por causa dos nossos pecados. Presta atenção, Jesus não foi vencido politicamente, porque ele era uma ameaça política para o Império Romano, ou uma ameaça religiosa para os judeus. Então é o seguinte, ai tadinho de Jesus, ele foi derrotado e penduraram ele na cruz. Que conversa fiada o quê, rapaz? Jesus, ele se entregou. Jesus, ele foi porque ele quis. Agora, presta atenção, por que ele quis? Porque ele sabia que ele deveria morrer, porque eu e você cometemos o pecado. Então, por causa disso, em outras palavras, o motivo dele ser pendurado no madeiro foi único e exclusivamente o meu e o seu pecado. Então é por isso que quem tinha que imolar o cordeiro não era o sacerdote, como diz o outro. Precisamos muito bem assumir a nossa responsabilidade. Era o pecador, é o ofertante que imolava o cordeiro. Então, depois de imolar o cordeiro, e aqui eu vou continuar porque pode continuar o vídeo. Daqui a pouco eu continuo sem o vídeo. O cordeiro é imolado pelo próprio pecador. Aí olha só, aqui eu acho que não vai mostrar. Dá pausa, não vai mostrar, mas é o seguinte, aí uma coisa poderosa acontecia, uma vez que o cordeiro era imolado, agora o sacerdote vai entrar em ação,
volta um pouquinho lá na parte que só mostra o sacerdote, pode pausar a imagem. Por mais que agora não vai, naquela parte que o sacerdote está, depois que o cordeiro foi imolado. Agora, o sacerdote vai aparecer, agora ele entra em cena. Por quê? Porque o cordeiro que foi imolado, ele derramou o seu sangue. E aí o que vai acontecer? Isso, depois disso. Quem vai aspergir o sangue? Vocês estão olhando para lá, né? Vai dar certo, olha para mim. Vai ser só uma figura, tá bom? Olha aqui para mim. Na hora do sangue ser aspergido, o sangue não era aspergido pelo ofertante, não era aspergido pelo pecador. O sangue era aspergido pelo sacerdote. Diga assim, quem aspergiu o sangue era o sacerdote. Você sabe que aqui a oferta do holocausto, ela está acontecendo, deu ruim. A oferta do holocausto, ela está acontecendo no átrio. Você lembra que o tabernáculo tem 3 partes, tem o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. A oferta do holocausto, ela acontece no átrio. O átrio tem 2 móveis. O átrio tem a bacia de bronze e o átrio tem o altar de bronze. O sacerdote, ele ia e aspergia o sangue ao redor do altar de bronze, ali no átrio. Agora, minha pergunta é, por que é o sacerdote que apresenta o sangue? Porque o sacerdote, ele estava ali profeticamente como um mediador entre o pecador e o próprio Deus. Agora, isso mostra também a riqueza do holocausto. O holocausto, ele é tão rico nesse aspecto profético, no apontamento para a cruz. Por quê? Porque eu te mostrei que cada um dos 4 animais, eles simbolizavam Cristo. Só que nesse momento que o sacerdote está lá aspergindo o sangue, naquele momento o sacerdote também aponta para Cristo. Porque por um lado, Cristo é o cordeiro que morreu em nosso lugar. Mas por outro lado, Cristo também é o sacerdote que apresenta o pagamento na presença de Deus. Por isso que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que ele não se intitulou um caminho. Ele não usou um artigo indefinido. Não, Jesus usou um artigo definido. No Evangelho de João, Jesus diz: eu sou o. Não tem outro. Eu sou o. Em outras palavras, eu sou o único. Sou eu que cheguei lá em cima. No caso, quando Jesus estava falando, ele ainda ia chegar. Em outras palavras, sou eu que vou chegar lá em cima apresentando o pagamento. Não tem outra pessoa para fazer isso. Lembra quando o sacerdote aspergiu o sangue? Em outras palavras, que lá estava apontando para mim, que eu vou lá apresentar, está aqui o pagamento. E aí se você for lá em Apocalipse, no capítulo 5, e está lá aquela cantoria no céu, quem é digno de abrir o livro? Em outras palavras, ele chegou um dia, ele falou, eu sou digno de abrir o livro. Oh, meu irmão, olha o tanto que isso é poderoso, porque os animais apontavam para Cristo, mas o sacerdote também aponta para Cristo, porque é Ele que apresenta o sangue. O time de adoração pode subir. E o final do holocausto é que depois de aspergir o sangue, o animal está morto, pega o sangue e vamos aspergir. E aí depois, deixa eu te contar uma coisa. Além do animal já estar morto e do sangue já ter sido derramado, irmãos, em quinto lugar a palavra de Deus fala que o animal ele deveria ser esfolado. Em outras palavras, eles tinham que arrancar até mesmo o couro do animal. Presta atenção, você tem noção, e isso aqui não está no vídeo, você tem noção que cena feia devia ser essa? Porque tipo assim, o animal já está, olha só, primeiro lugar, você traz o animal. Segundo lugar, põe a mão na cabeça do animal. Vocês estão comigo? Terceiro lugar, mata o animal. Quarto lugar, até agora tudo quem está fazendo é o ofertante. Agora quarto lugar, o sacerdote chega e asperge o sangue. Aí o animal lá está morto. Aí em quinto lugar, você vai pegar esse animal que está morto e você vai arrancar todo o couro do animal. Se fosse a rola ou a pomba, ela era depenada, tinha que tirar as penas. Se fossem esses outros animais, o couro.
você tem noção que coisa feia deve ser um animal sem o couro? Sabe o que é isso? É porque nele não havia beleza ou formosura. Você sabe, tem gente que quando lê esse versículo, acha assim, nossa, nele não havia beleza nem formosura. Em outras palavras, tem gente que fala, ai tadinho, será que Jesus era feio? Presta atenção, Jesus devia ser lindo, eu não sei como ele era, mas quando eu olho para esse versículo, você tem que entender o contexto da profecia de Isaías. Em outras palavras, sabe que momento que é esse? Que nele não havia beleza ou formosura? É porque na cruz do Calvário, ele ficou completamente desfigurado. Ele levou 39 açoites antes de ser pendurado no madeiro. Sabe por que ele não levou 40? Os estudiosos acreditam que se ele tivesse levado o 40º açoite, talvez ele teria morrido naquele momento, mas ele tinha que morrer na cruz. Então, em outras palavras, quando deram o 39º, ele tiveram que parar. Agora, você tem noção talvez como estava a pele de Jesus depois de levar 39 açoites, depois de receber uma coroa de espinhos na sua cabeça? Ei, nesse momento, nele não havia beleza ou formosura. Entendamos a palavra de Deus, meu Deus. Irmãos, Jesus foi esse animal que foi esfolado. Opa! Jesus foi esfolado. Depois, vou te contar uma coisa. Aqui no vídeo só mostra a parte que o sacerdote está lá, né, mexendo a oferta. Mas você sabia que depois de ser esfolado, nós lemos aqui em Levítico capítulo 1, fala que a oferta, que o animal, que agora já estava morto, já virou oferta, ele tinha que ser cortado em pedaços. Ou seja, ele era morto, sangue derramado, o sacerdote vai lá e asperge o sangue. Depois ainda tem que arrancar todo o couro do animal. Mas depois, ele tem que ser partido em pedaços. E aí eu me lembro também de quando o profeta Isaías, irmãos, o profeta Isaías fala que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído. Em outras palavras, é como se ele era aquele animal que foi todo picado, foi todo moído. É que tudo está apontando para o que ele vai sofrer na cruz. Tudo isso para tratar o meu e o seu pecado. Em 7º lugar, depois de ser esfolado, depois de ser moído, as entranhas deveriam ser retiradas completamente. Você sabe, irmãos, Jesus, ele foi completamente exposto. Mas sabe o que é o poderoso? Ele foi completamente exposto e nele não foi achado culpa alguma. Ele ficou completamente nu. Em outra, não tem nada mais para fazer com esse, corpo. Já matamos, já esfolamos, já moemos, ele está ali. Até as entranhas estão sendo retiradas aqui do animal. Ele está completamente nu. Por isso que Jesus morreu nu, para simbolizar como se profeticamente as entranhas estavam sendo retiradas. Uma exposição completa. E agora, esse momento da história é que então o holocausto vai receber o fogo. Tenta mais uma vez voltar, colocar lá no vídeo, pode deixar no mudo e deixar o vídeo passando até chegar naquela cena do sacerdote mexendo a oferta. Irmãos, agora vem o fogo. E aqui eu quero que você preste atenção aqui em mim, por gentileza, porque é interessante que você aprenda algo que eu vou te ensinar agora.
Porque o que eu vou te falar agora é muito forte. E é importante que a você seja ensinada a teologia correta. Olha aqui para mim. O fogo na palavra de Deus aponta para o juízo. Diga comigo, fogo aponta para o juízo. Amados, deixa eu te dar uma notícia que talvez para alguns ela não é nova, mas pode ser que para pessoas que aqui estão é uma notícia nova. Quando você recebeu a sua salvação, todo mundo está aqui comigo? Que o que eu vou te falar agora é muito sério. Quando você recebeu a sua salvação, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe do que você foi salvo? Tem gente que fala, já sei. Eu fui salvo do diabo. Já sei. Eu fui salvo do inferno. Eu preciso ser muito honesto com você aqui nessa noite. Você foi salvo do próprio Deus. Deus te salvou dele mesmo. Você que está aqui me ouvindo, me assistindo, Deus te salvou dele mesmo. Sabe por quê? Porque ele é justo. E aquilo que ele diz tem que acontecer. E é por isso que ele falou lá para Adão, falou, Adão, se você comer esse fruto proibido, você, Adão, que está aqui representando a humanidade, você vai morrer. O diabo quis brincar. Que mané morrer, Adão? Pode comer, você não vai morrer coisa nenhuma. A serpente não sabia o que ela estava falando. E é por isso que Paulo mesmo reafirma no capítulo 6, no verso 23 da sua epístola aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Na palavra de Deus nós vemos, a alma que pecar esta, morrerá. Meu irmão, Deus já havia estabelecido que haveria a morte para o tratamento do pecado. Então, ou seja, você foi salvo da ira de Deus. Você foi salvo da justiça de Deus. Porque tudo aquilo que Deus é, Ele nunca deixa de ser. Se Deus é justo, Ele vai continuar sendo justo. Então se Ele falou algo, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E havendo dito Deus, é certo que se cumprirá. Então, meu amigo, quero te contar uma coisa. Em último lugar, o holocausto deveria ser queimado. Fogo tem que vir sobre o holocausto. Sabe por quê? Em outras palavras, o juízo de Deus virá sobre o pecado. Vou contar uma coisa, presta atenção. Eu não quero impedir você de cantar algumas músicas não, mas você vai entender talvez. Tanto pode ser por talvez falta de conhecimento do compositor, como também apenas por uma expressão poética que eu não tenho problema em cantar, porque é claro que o Espírito Santo, ele, em uma das feições poéticas do Espírito Santo, é que o Espírito Santo é fogo, amém? Mas por exemplo, quando você, não precisa abrir lá, quando você vai olhar por exemplo em Mateus, o Evangelho de Mateus no capítulo 3, presta atenção no que eu vou te falar, que isso aqui não é em toda esquina que você ouve essas coisas que eu estou te falando. Mateus no capítulo 3, nós temos uma expressão que é o batismo com fogo. E aí muita gente acha que, o que é o batismo com fogo? As pessoas acham que tem a ver com o Espírito, presta atenção. Você pode se referir ao Espírito Santo como fogo sim, mas você tem que entender, por exemplo, se você abrir em Mateus capítulo 3, você vai ver que a palavra fogo aparece lá 3 vezes. E a menção sobre o batismo com fogo é a segunda vez das 3 que a palavra fogo aparece. E como a hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação da Bíblia, ela nos ensina uma coisa, que uma das leis é a lei do contexto. Então você nunca pode interpretar uma palavra fora do contexto que ela está inserida. Ou seja, se você tem a palavra fogo aparecendo 3 vezes no mesmo capítulo, você não pode falar que essa mesma palavra
ela vai ter um significado diferente da outra vez que ela apareceu. Sabe quem que é interessante? A primeira vez que aparece a palavra fogo lá em Mateus capítulo 3, está falando do fogo do juízo. A última vez que aparece a palavra fogo em Mateus capítulo 3, você pode conferir lá na sua Bíblia depois, está falando do fogo do juízo. Aí a segunda vez está falando que o Senhor batiza com fogo. Ou seja, se o que apareceu antes a respeito da palavra fogo foi fogo do juízo, e o que apareceu depois foi fogo do juízo, então esse batismo do fogo é o quê? É o batismo do juízo. Então ser batizado com fogo, em outras palavras, é receber o juízo de Deus. Vocês estão me entendendo? Olha aqui para mim. Sabe o que é poderoso? Você vê uma coisa, que o juízo de Deus, ele veio sobre o holocausto. Por isso que a oferta tinha que ser queimada, para simbolizar o juízo de Deus, para simbolizar a ira de Deus, para simbolizar a justiça de Deus. Por isso que lá na cruz, o próprio filho teve que chamar o pai de Deus. Em outras palavras, eu estou separado, por quê? Porque o juízo de Deus caiu sobre o filho, para que esse juízo não caísse sobre mim, e não caísse sobre você. Olha aqui para mim, você sabe por que a ira de Deus não vai ser despejada sobre a sua cabeça? Porque a ira de Deus já foi despejada sobre a cabeça de Cristo. E todo profeta que se levantar para falar que a ira de Deus vai ser despejada sobre a sua cabeça é um profeta mentiroso. Porque Deus não pode derramar a sua ira duas vezes. Deus não pode te cobrar um pagamento que já foi realizado. Pode colocar no final do vídeo. No final do vídeo aparece uma expressão: está consumado. Agora presta atenção. Se alguém só tem um carimbo de crente na testa e tomou banho de piscina achando que estava batizando, e no final das contas não creu verdadeiramente nisso que eu estou pregando, aí meu filho, aí vai cair sobre a sua cabeça mesmo. Você está entendendo a diferenciação que eu estou falando? Porque nem todo mundo que está me ouvindo aqui é filho de Deus. Quero ser muito honesto com você, não tem holocausto se antes não tem oferta pelo pecado. Eu falei lá no começo da palavra. Você não pode acreditar nisso se você não reconhecer os atos pecaminosos que você faz. E quem genuinamente é nascido de novo, a palavra do Senhor fala, não vive na prática do pecado. Então tem muita gente aí brincando de ser crente, mas na realidade nunca nasceu de novo. Mas para quem nasceu de novo, aí eu quero te contar, aí eu tenho uma boa notícia para você. Porque infelizmente para quem não nasceu de novo, a notícia não é boa. Você está entendendo o que eu estou te falando? É por isso que nós temos que sair anunciando a notícia boa, filho. Se você acreditar, eu tenho notícia boa. Porque em outras palavras, hoje o negócio não está legal para você. Deus vai te pegar mesmo. Mas é verdade. Por isso que quando eu fui salvo e você foi salvo, nós fomos salvos do próprio Deus. Agora você percebe o tamanho do amor dele por mim e por você? Ele resolveu te salvar dele mesmo. Em outras palavras, eu sou justo sim, mas além de ser justo, eu também sou outras coisas. E não tem nada que Deus é que Ele é mais do que, tipo assim, Deus é mais o que? Deus é mais justo ou Deus é mais amoroso? Não tem o que Ele é mais. Ele é tudo em todos, do mesmo tanto. Então o mesmo tamanho da justiça de Deus é o mesmo tamanho do amor de Deus. Você sabe, Jesus estava lá pendurado com os dois braços abertos, que em outras palavras, em uma mão ele estava segurando Deus, outra mão ele estava segurando você. Em uma mão ele estava cumprindo a justiça, na outra mão ele estava demonstrando o amor. Sabe o que é poderoso? É que quando você vai lá para o verso 9 do capítulo 1 de Levítico, que eu comecei a mensagem, fala que quando a oferta foi queimada e a fumaça subiu, essa fumaça chegou até o Pai, e o que está escrito na sua Bíblia, Levítico capítulo 1 verso 9, é que é uma fumaça de aroma agradável. Sabe o que significa aroma agradável? É que Deus aceitou. Deus aceitou o holocausto. Deus aceitou o cordeiro que
que foi imolado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós não estamos aqui numa filinha, cada um com seu cordeirozinho? Projeta para mim João capítulo 1, verso 29. Sabe por que eu e você sabe por que eu e você não estamos aqui numa filinha, cada um com o nosso cordeiro? Porque no dia seguinte viu João Batista, a Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu me lembro, e eu quero finalizar falando isso para você. Eu me lembro que um dia lá no Oliveiras Place, quem está conosco desde esse tempo vai se lembrar, que um dia eu te mostrei o que é que significa isso aqui, ó. Sabe o que é que significa isso? Que teve um dia que Deus Pai resolveu entrar na brincadeira do holocausto. Imagina a cena, se o Vinícius morasse naquela época, teve um dia que então o Vinícius ia aparecer lá com o cordeirinho dele. Se o Moacir vivesse nessa época, o Moacir ia aparecer lá com o cordeirinho dele. Mas nesse dia, Deus Pai falou: agora é a minha vez de fazer o holocausto. Agora é a minha vez. E aí agora aparece Deus e fala: agora eu vou trazer o meu cordeiro. Agora é o meu cordeiro. Vocês querem brincar de holocausto? Então nós vamos brincar de holocausto. Ah, meu irmão. Só que aí quando João Batista viu, João Batista levou um susto. Sabe por quê? É interessante. A palavra expiação no Antigo Testamento é a mesma palavra de propiciação no Novo Testamento. Mas a palavra expiação vem do verbo expiar, mas não o expiar com S, o expiar com X. O que é o expiar com X? É o tirar, é o remover. Sabe o que é interessante? A oferta do holocausto, se você estudar a história do povo de Deus, diariamente a oferta do holocausto era realizada, diariamente. Deixa eu te falar uma coisa, depois que Jesus morreu na cruz, alguém teve que morrer de novo? Porque tem uma diferença, é que o sacrifício aqui no Antigo Testamento, ele não era genuinamente uma expiação perfeita, porque aqui no Antigo Testamento, essa expiação não tinha o poder de tirar, tinha o poder só de tampar. Como diz o outro, estamos colocando a poeira debaixo do tapete. É por isso que todo dia tinha alguém lá realizando o holocausto. É por isso, porque apenas cobria, tampava, mas não tirava. Mas teve um dia que aconteceu um holocausto perfeito. Mas a diferença é que esse cordeiro, ele não tinha o poder de apenas esconder, ele não tinha o poder de apenas tampar, ele não tinha o poder apenas de cobrir. Esse cordeiro, ele teve o poder para tirar completamente o pecado do mundo. É por isso que eu e você, mesmo ainda cometendo atos pecaminosos, sendo pecadores em virtude disso, somos considerados justos perante o próprio Deus. Justo, justo. Sabe por quê? Porque o aroma subiu e o sacrifício foi realizado com perfeição. Fique de pé onde você está.